Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu tô trazendo pra vocês um vídeo que vocês gostam muito, que é quando eu gravo pra vocês a minha produção real lá da padaria, né? E eu tô fazendo esses 3 bolinhos de vitrine que a gente vende muito lá. E aí eu vou mostrar pra vocês, vou gravar massa, recheio, montagem e decoração, um vídeo completo mesmo. E são 3 sabores que a gente vende bastante lá. E os sabores são leite ninho com sonho de valsa, eu fiz um creme de ninho. Esse aqui é só leite ninho, brigadeiro de ninho. E esse aqui é o clássico, né, de prestígio, que eles sempre procuram e a gente não pode deixar faltar. Então, gente, eu vou começar pela massa, eu vou começar pesando os ingredientes. Eu já quebrei os ovos no bowl da batedeira, são 6 ovos, mas eu vou deixar na descrição do vídeo todas as quantidades, né, para vocês certinho. E agora eu tô pesando o meu açúcar, estou utilizando açúcar cristal, se você quiser utilizar o açúcar refinado pode também. Então são 300 gramas de açúcar que eu estou utilizando e eu vou levar esses 2 ingredientes para bater por mais ou menos 10 minutinhos. Lembrando, gente, que é para bater em velocidade média, a minha batedeira tem 12 velocidades, vou bater essa misturinha de ovos e açúcar na velocidade 6. Enquanto vai batendo, eu já vou medindo e pesando os outros ingredientes, como é de costume, né? Então, eu vou medir aqui o leite. Leite em temperatura ambiente, são 300 ml de leite. Se o seu leite estiver na geladeira e estiver gelado, você pode dar uma aquecida nele no micro-ondas antes de fazer essa receita. Não faça essa receita com leite gelado. E agora eu vou pesar os secos, né? Vou pesar a farinha de trigo, são 300 gramas de farinha de trigo. 60 gramas de chocolate em pó 50% cacau. E aí eu vou peneirar os 2 ingredientes para o meu bolo ficar mais fofinho. E por último eu vou pesar o meu fermento, que é por volta de 13 gramas ou 1 colher de sopa. Gente, passados 10 minutinhos, a minha misturinha de ovos e açúcar fica nessa consistência, uma espuminha bem esbranquiçada, bem fofinha, e eu vou acrescentar o meu leite. Antes de acrescentar o leite, eu diminuí a velocidade da batedeira, da velocidade média para a velocidade mínima, acrescento o leite e já desligo a batedeira, eu não deixo esse leite batendo. E tem algumas pessoas que erram nesse processo aqui porque deixa o leite batendo e aí depois o bolo ele não fica tão fofinho. Mas então, gente, partindo para a próxima etapa, eu vou acrescentar os secos, né, que eu já tinha peneirado, que é a farinha e o meu chocolate em pó. Vou acrescentar e vou misturando levemente. Como o vídeo ele está acelerado, dá a impressão que eu estou misturando bem rápido, mas não é. Vocês vão misturando levemente, vocês vão ver que a massa ela vai ficar bem aerada. Então vai colocando de 2 a 3 colheres, mistura e vai repetindo o processo até acabar a farinha e o chocolate. E por último, gente, vocês vão acrescentar o fermento, mistura novamente e a sua massa já está pronta. Essa massa ela fica bem aerada, bem fofinha, ela não serve para bolo, para tomar aquele cafezinho da tarde, porque ela é uma massa neutra e ela não tem muito sabor. Então você tem que utilizar essa massa com alguma caldinha e também com recheio, tá bom? E essa massa ela me rende um tabuleiro de 36 por 26, um tabuleiro grande, que dá um bolo com mais de 3 quilos. E aí você vai levar essa massa para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 35 minutinhos. Gente, eu repeti o processo daquela massa de chocolate, eu fiz 2 massas, não mostrei pra vocês porque era o mesmo processo, né? E agora eu tô fazendo a minha massa branca.
Então, é o mesmo processo, coloquei os ovos e o açúcar para bater em velocidade média por 10 minutinhos e já vou pesando os outros ingredientes enquanto isso. Vou medir o leite, são 300 ml de leite em temperatura ambiente. Lembrando, gente, que todos os ingredientes vão estar na descrição do vídeo para vocês, dessa massa branca também. E eu coloquei o custo, né, que eu tenho com essa massa aqui na minha região, para vocês terem um norte aí para calcular o custo de vocês. Lembrando que os valores, né, de cada ingrediente varia de região para região, então vocês têm que fazer o cálculo aí de vocês. Vou pesar minha farinha, são 360 gramas de farinha de trigo sem fermento, são 60 gramas de farinha a mais do que no bolo de chocolate, porque aqui não vai o chocolate, né? Então a gente usa 360 gramas e eu vou peneirar essa farinha também para o bolo ficar bem fofinho. E eu vou pesar o meu fermento também, né? São de 13 a 15 gramas de fermento ou uma colher de sopa. Passados 10 minutinhos, a minha misturinha de ovos com açúcar fica assim, uma espuminha bem esbranquiçada. E eu vou fazer aquele processo, vou acrescentar o leite, né? Mas antes disso eu vou diminuir a velocidade da batedeira, acrescento o leite e já desligo e vou acrescentar os secos à mão. Não deixe o leite batendo nesse processo, porque pode ser que a sua massa ela não fique tão fofinha e leve. Gente, o processo é o mesmo da massa de chocolate. Vou acrescentando de 2 a 3 colheres de farinha, misturando com o fouet levemente para não pesar a minha massa. E vou repetindo esse processo até acabar toda a farinha. Por último, eu acrescento o fermento, misturo novamente e a minha massa já está pronta. Essa massa também é uma massa bem neutra, então ela precisa ser regada com uma caldinha e ela precisa ser utilizada com alguma cobertura ou com algum recheio. E ela me rende também uma forminha de 36 por 26, que dá um bolo bem grande. E eu vou levar essa massa para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 35 minutinhos. Ou você pode fazer também o teste do palito. Se você espetar o palitinho e ele sair limpo, sua massa já está pronta. Essa massa, gente, eu utilizo também para fazer bolos no pote, esses bolos de fatia, bolos recheados. Ela é uma massa super versátil. Tem muita gente que me pergunta sobre a gordura. Tem uma massa bem parecida com essa que eu utilizo um pouco de margarina ou óleo, mas eu vou passar aqui no canal para vocês mais adiante. Gente, partindo agora para os recheios, eu vou fazer 3 recheios, né, porque são 3 sabores de bolo. Vou fazer um brigadeiro de leite ninho, um creme de leite ninho, que é um creme mais leve para mim misturar aí com os bombons, né, para não ficar muito doce, e também um creme de coco. Começando aqui pelo brigadeiro de leite ninho, eu vou colocar 2 caixinhas de leite condensado na minha panela. Vou acrescentar 8 colheres de sopa de leite ninho e vou misturar esses 2 ingredientes muito bem antes de acrescentar os outros ingredientes para me ter um brigadeiro bem lisinho. Vou acrescentar também 140 gramas de chocolate branco, estou utilizando chocolate nobre, e 2 caixinhas de creme de leite. Misturo esses ingredientes muito bem e levo ao fogo médio até engrossar. E quando o seu brigadeiro começar a ferver, para você saber o ponto certinho, você conta aí de 5 a 8 minutinhos
e ele vai chegar nesse ponto aqui. E chegando nesse ponto aqui, gente, o seu brigadeiro ele já está pronto. Tem várias maneiras de você verificar o ponto do brigadeiro. Eu sempre gosto de olhar pela colher, né, pela espátula. Eu pego um pouco do brigadeiro e jogo sobre o próprio brigadeiro e ele demora a misturar com o brigadeiro que está na panela. Então, para mim, esse já é o ponto para ficar um brigadeiro bem cremoso e ele fica ótimo e não vaza do seu bolo. Então é só você desligar o fogo e aí você vai despejar o seu brigadeiro em um refratário para ele não continuar ali cozinhando na panela e vai cobrir com um plástico em contato com o seu recheio para ele não criar uma nata. E aí ele vai ficar esfriando em temperatura ambiente até o momento que você for utilizar no seu bolo. Gente, e começando o segundo recheio, eu vou fazer um creme de leite ninho. Eu vou colocar aqui uma caixinha de leite condensado. Vou colocar 4 colheres de sopa de leite ninho e misturar muito bem esses dois ingredientes. A base do meu creme é um brigadeiro de leite ninho. Esse creme ele rende bastante, ele fica com um custo mais baixo e ele não fica muito doce. Eu acrescentei aí agora o amido de milho, são 40 gramas de amido de milho. Vou colocar uma caixinha de creme de leite, meio litro de leite, 500 ml de leite e vou levar para cozinhar em fogo médio até engrossar. Gente, quando o seu creme ele começar a ferver, você vai contar aí de 5 a 8 minutinhos para ele cozinhar bem. E aí o seu creme já está quase pronto, porque aí tem o ingrediente final que dá toda a diferença no sabor desse creme e também na textura. Então vou deixar aí cozinhando e já vou acrescentar o meu último ingrediente. E depois de cozinhar bem o meu creme, ele fica nessa consistência aqui, gente. E aí eu venho e acrescento 140 gramas de chocolate branco. Gente, e o chocolate branco, ele tem duas funções aqui nesse creme. A primeira é dar sabor, fica um sabor maravilhoso. E a segunda é ajudar a dar mais consistência para o seu creme. E com fogo desligado mesmo, eu acrescentei o meu chocolate. Como o creme está quente, ele vai derreter normalmente, não vai ficar nenhum pedacinho. E agora eu repito o mesmo processo do recheio anterior. Vou despejar o meu creme em um refratário, cobrir com plástico em contato e deixar esse creme esfriando totalmente em temperatura ambiente até a hora que eu for rechear o meu bolo. E agora partindo para o último recheio, eu vou fazer um creme de coco. Eu já fiz aqui, gente, 3 recheios para vocês de coco, um brigadeiro, um creme de coco que vai leite de coco e eu vou fazer esse creme de coco hoje, que é um creme bem conta. Então eu coloquei na panela uma caixinha de leite condensado, 50 gramas de coco em flocos, tô utilizando também uma caixinha de creme de leite, então o meu creme também é uma base de brigadeiro de coco, né? Vou misturar esses 3 ingredientes muito bem e em seguida eu já vou acrescentar o meu amido de milho, também são 40 gramas e eu meço e eu faço a quantidade de amido de acordo com a quantidade de leite, né, que eu vou utilizar. Misturo bem o amido aí nesses 3 ingredientes e por último eu acrescento a quantidade de leite, que é meio litro, 500 ml de leite, que é a quantidade para essa quantidade também de amido, né? Misturo muito bem e levo ao fogo médio até engrossar. Gente, então começou a ferver o seu creme, você vai contar aí de 5 a 8 minutinhos para ele cozinhar bem e aí o seu creme já está quase pronto, porque eu ainda vou acrescentar, né, o último ingrediente. E passado o tempo e meu creme com essa consistência, eu vou acrescentar o último ingrediente, que são 140 gramas de chocolate branco
Misturo muito bem para o chocolate derreter e o meu creme já está pronto. Gente, é o mesmo processo dos recheios anteriores. Você vai despejar em um refratário, cobrir com plástico em contato e deixar esfriando totalmente em temperatura ambiente até na hora que você for rechear o seu bolo. Gente, eu vou mostrar pra vocês agora os recheios, né, a consistência depois de frios. E esse primeiro recheio aqui é o meu brigadeiro de leite ninho. Ele fica super cremoso, fica muito gostoso também. E ele não vaza do bolo. Então, se você deixar ele chegar no ponto certo, você vai conseguir um brigadeiro bem cremoso e que ele fica perfeito. Então fica nessa consistência aqui, diferente dos meus cremes, né? Porque o creme ele fica com aquela aparência meio gelatinosa, mas você tem que soltar ele com a colher para você ficar com um creme mais cremoso. Então esse aqui é o meu recheio de leite ninho, vou mostrar agora para vocês o meu creme de leite ninho, que tem uma consistência bem diferente. Tava conferindo ali. E esse aqui é o meu creme de leite ninho. Tanto a consistência quanto a cor, né, são bem diferentes. O brigadeiro ele fica um pouco mais amarelinho, o creme ele fica mais pro lado branco, né? E ele fica um pouco grudado, então você tem que soltar ele com a colher. Vou acelerar aqui um pouquinho e aí eu mostro pra vocês a consistência dele depois que eu soltar com a colher. Gente, depois que eu soltei o meu creme, né, com a colher, ele fica nessa consistência. E aí, quando eu for rechear o meu bolo, eu vou acrescentar aqui alguns bombons sonho de valsa, né? E esse creme, ele fica perfeito. Lembrando, gente, que depois que ele for pra geladeira, ele fica consistente, ele também não vaza do seu bolo. E esse terceiro creme aqui é um creme de coco, né? Que eu vou fazer o meu bolo de prestígio. Ele é um creme, gente, que fica super em conta, né? Eu fiz no vídeo anterior um creme que vai leite de coco. Esse aqui eu não coloquei leite de coco. E ele é o mesmo processo, tem que soltar ele com a colher. E essa é a consistência do meu creme de coco. Esse creme fica maravilhoso. E lembrando que ele tem que ficar com aquela consistência grudadinha no início, porque se ele não ficar daquele jeito, ele pode vazar do seu bolo. E partindo para montagem, gente, eu forrei a minha forminha aí com plástico para alimentos e eu já tinha partido as minhas massas ao meio. Então eu vou utilizar 2 camadas de massa, né, e uma de recheio. Tô molhando a minha massa aí com uma caldinha de água e leite condensado, mas você pode utilizar água com açúcar ou a caldinha da sua preferência. E eu tô fazendo aqui o meu bolo de leite ninho. Tô utilizando o meu recheio de leite ninho, que é o meu brigadeiro. Vou utilizar ele todo nesse bolo e vou acertar esse recheio com a colher antes de colocar a minha segunda massa, para minha camada ficar bem certinha. E esse bolo ele pesa quase 3 quilos e ele me rende 16 fatias de mais ou menos 200 gramas cada um. Nós vendemos lá na padaria a R$ 45,90 o quilo do bolo recheado. Então agora eu vou colocar a minha segunda camada de massa, vou regar novamente. Para cada camada eu utilizo uma bisnaguinha completa de calda, para ficar bem molhadinho e ele não perde a estrutura com essa quantidade. Então você molha, ele fica molhadinho, mas ele fica estruturado também. E levo para gelar por no mínimo 4 horas. Partindo para a montagem do meu segundo bolinho, eu forrei também a minha forma com plástico para alimentos. Coloquei aí uma camada de massa de chocolate e estou regando com a caldinha de água e leite condensado. Utilizei aí uma bisnaguinha. Agora eu vou colocar, gente, os meus bombons aqui no meu creme de leite ninho, né? Eu utilizei 7 bombons sonhos de valsa, eu piquei grosseiramente e vou misturar o meu creme. Esse creme fica perfeito e ele sai bastante lá na padaria. Então, misturado muito bem aqui os chocolates ao meu creme. Vou utilizar esse creme todo no meu bolo, né? Então, eu vou colocando em colheradas e depois eu venho acertando para o meu creme ficar bem retinho. Gente, com esse creme aqui, como ele é um creme que não fica muito doce, eu sempre utilizo bombons
ou algum doce de alguma fruta, por exemplo, doce de abacaxi ou geleia de morango, que fica perfeito também. Então você pode criar aí vários sabores de bolo, né, utilizando essa receita base aí desse creme branco de leite ninho, que ficam bolos maravilhosos. Então, acertado aí, gente, o meu recheio com a colher, eu venho com a minha última camada de massa, né, minha segunda e última. Rego a minha massa e levo para gelar por no mínimo 4 horas. E agora a montagem do meu último bolinho, que é o bolo de prestígio. Fiz no mesmo processo, gente, coloquei um plástico aí para alimentos, né, forrando a minha forma. Coloquei a minha primeira camada de massa de chocolate, vou regar ela também com uma caldinha de água e leite condensado. Se você quiser fazer uma caldinha de achocolatado, você pode também, que fica perfeito. E agora eu vou colocar o meu creme de coco, vou utilizar todo o creme de coco no meu bolo. Vou colocando em colheradas, depois eu venho acertando para o creme ficar bem retinho. Lembrando, gente, que já tem outras 2 receitas de recheio de coco aqui no canal. Eu fiz um brigadeiro de coco e também um creme de coco que vai leite de coco, né? E são recheios que ficam bem cremosos também, só que eles têm um custo mais alto do que esse creme que eu fiz hoje. Mas são recheios perfeitos, vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês, caso vocês queiram ver essas receitas. Então, acertado aí o meu creme de coco com a colher, eu vou colocar agora a minha última camada de massa e vou regar também com a minha caldinha de água e leite condensado. Levo para gelar por no mínimo 4 horas, mas no caso desses 3 bolinhos, gente, eu deixei de um dia para o outro. Mas se você tiver com pressa, 4 horas já é o suficiente, o seu bolo ele fica bem geladinho e ele fica consistente. Gente, enfim, a decoração dos bolos, né? Passado aí uma noite na geladeira os meus bolinhos, eu vou começar a fazer a decoração no meu bolinho de leite ninho. Desenformei o meu bolinho em uma bandeja dessas de papelão. Vou deixar aqui na descrição o número dessa bandeja para vocês. E eu vou passar uma fina camada de chantilly no topo e nas laterais do meu bolo. Feito isso, gente, eu não alisei 100% porque eu vou fazer o acabamento com esse efeito zigue-zague nas laterais do bolo. E eu coloquei o restante do meu chantilly em um saco para alimentos, fiz um pequeno corte na ponta e eu vou fazendo esse sobe e desce nas laterais do bolo. Então, vou mostrando aí de pertinho para vocês. E não tem segredo, gente, além de ser fácil, essa decoração não precisa de bico. Quando eu comecei a fazer meus bolinhos, eu não tinha bico, né? Então, eu ficava pesquisando algumas decorações que não precisasse utilização de bico. E eu encontrei essa decoração, além de achar ela bem tranquila de fazer, aí eu não precisava utilizar bico. Então, eu tô passando pra vocês, porque pode ser que tenha alguém que esteja nessa situação. E aí pode estar fazendo essa decoração que fica lindo, viu, gente? Gente, feito isso, eu vou colocar uma ganache de chocolate branco no topo do meu bolo, vou acertar com uma colher e ela vai escorrendo naturalmente, depois ela vai ficar bem certinha, bem brilhante, vai ficar lindo, da forma que vocês viram no início aí do meu vídeo. Mas a decoração, vocês escolhem da forma que vocês acharem melhor. E eu fiz assim porque eu gosto muito de utilizar ganache, tanto a ganache branca quanto o ganache meio amargo, para cobrir os meus bolos, né, depois que eu coloco o chantilly, que eu acho que chama bastante atenção na vitrine e também ajuda a conservar o meu chantilly. Gente, eu vou começar a fazer os cortes. Como eu falei pra vocês, esse bolinho ele fica bem grandão. Ele vai me render aí 16 fatias de mais ou menos 200 gramas cada uma. E a gente tá vendendo na padaria no quilo. Então, o cliente escolhe a fatia, a gente pesa e o valor é R$ 49,90 o quilo. Então, tô fazendo aí os cortes, né?
Eles não ficam 100% iguais, por isso que a gente tá vendendo no quilo, mas ficam bem parecidos. Então fica aí 16 fatias bem generosas. E com o restante do chantilly, eu utilizando o bico 1M, tô fazendo algumas pitanguinhas em cada fatia. E em cima de cada pitanguinha eu vou colocar depois uma cereja. Ao lado das pitanguinhas eu vou colocar um docinho de leite ninho. Fiz uma receita de brigadeiro, né? E aí em cima da pitanguinha eu venho colocando uma cereja para dar uma corzinha pro bolo, né, gente? Ficar bem legal. E partindo aqui para a decoração do meu bolo de prestígio, vou aplicar uma fina camada de chantilly branco no topo e nas laterais do meu bolo. E por cima do meu chantilly eu apliquei uma ganache de chocolate blend. Fiz esse efeito aí, gotejamento com a colher mesmo, e alisei por cima. Aí eu comecei a fazer o acabamento aí nas laterais do bolo, né, no rodapé. Só que eu gosto de partir o bolo primeiro para depois fazer esse acabamento. Então eu vou partir aí as minhas 16 fatias, como eu fiz no bolo anterior. E aí depois eu volto fazendo o acabamento ali no rodapé do meu bolo. Finalizei aí, né, as fatias. Agora eu volto fazendo o acabamento ali embaixo no bolo com o restante do meu chantilly. E também faço alguns detalhes nas minhas fatias. Vou fazer tipo uns picos, né, com o meu chantilly. No vídeo anterior, gente, que eu fiz também esse bolinho, eu fiz com chantilly de chocolate, né? E aí eu fiz exatamente essa decoração. Fiz os picos com chocolate de chantilly. Coloquei coco em flocos em cima para lembrar, né, o sabor de prestígio. E no topo de cada pico eu coloquei alguns pedacinhos do chocolate prestígio. A única diferença dos dois bolos é que no anterior eu utilizei chantilly de chocolate. Eu particularmente acho que fica bem mais bonito. Vou deixar aqui nos cards para quem ainda não viu esse bolo. Gente, para finalizar as decorações dos bolinhos, eu vou decorar aqui o meu bolinho de leite ninho com sonho de valsa. Aí eu tô fazendo aquele efeito, né, de gotejamento nas laterais do meu bolo. No bolinho anterior eu fiz com a colher e agora eu tô fazendo com o saquinho. Você coloca a ganache dentro de um saquinho, faz um cortezinho na ponta e vai fazendo assim esse efeito de gotejamento. Eu particularmente prefiro e acho mais bonito feito com a colher, porque ele fica mais natural o caimento da calda. E com o restante da minha ganache eu vou jogar aqui no topo do meu bolo e vou fazer aquele efeito pintura. Então você coloca bem pouquinho mesmo ganache aqui no topo do seu bolo e vem com uma colher. Você pode acertar e tentar fazer aquele efeito mais retinho ou fazer aquele efeito estilo onda. Então eu vou colocar aí, né, vou passar a colher e vou sujar bastante o meu topo e depois eu faço o efeito estilo onda. Agora eu faço os cortes, também vai me render 16 fatias, né?
de bolo, que vai pesar mais ou menos 200 gramas cada fatia. E eu vou fazer o acabamento embaixo também utilizando o bico 1M da Wilton. Vou fazer algumas conchas. E no topo de cada fatia eu também venho fazendo algumas pitanguinhas para me fazer uma decoração. E para finalizar a decoração, eu coloquei no topo de cada pitanguinha pedaços de sonho de valsa. E agora eu estou finalizando a decoração com uma ganache. Gente, esse foi o resultado dos bolinhos. Vou mostrar pra vocês como que eles ficaram por dentro. Vou tirar aqui uma fatia de cada sabor e vou mostrar de pertinho aqui pra vocês. Essa fatia é o de sonho de valsa, leite ninho com sonho de valsa. Essa segunda fatia é a de brigadeiro de leite ninho. E a última fatia é do meu bolo de prestígio. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe o seu like. Se você não é inscrito, já se inscreva aqui no canal e ative os sininhos das notificações para que o YouTube possa entregar os próximos vídeos para vocês. Muito obrigada pelo carinho de sempre. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe você e boas vendas. Até o próximo vídeo. Tchau!